E aí galerinha, tamo de novo aí, tamo na área. E hoje vamos trazer para vocês um novo conteúdo que é a parte de sistema endócrino. Tá? Então galera do segundo ano, sistema endócrino vai ser o primeiro capítulo do livro 2 de vocês. Então vocês já estão de posse do livro 2 e aí a gente já vai iniciar o primeiro capítulo do livro 2. Tá? Então o sistema endócrino ele vai ser formado pelas glândulas endócrinas. E as glândulas endócrinas são todas e quaisquer glândulas que têm como finalidade produzir hormônio. Todo hormônio ele é secretado dentro da corrente circulatória. Vamos lembrar um pouquinho lá do primeiro ano, tá? Tecido epitelial glandular. Eu tenho dois tipos, ou melhor, três tipos de glândulas, tá? Eu tenho as glândulas endócrinas, eu tenho as glândulas exócrinas e eu tenho as glândulas anfícrinas ou mistas. Glândulas endócrinas são aquelas que lançam as suas secreções diretamente na corrente circulatória e essas secreções recebem o nome de hormônios. Glândulas exócrinas são aquelas que podem lançar as suas secreções em quaisquer regiões do corpo, tipo no interior do estômago, na boca, na mucosa nasal, na mucosa auditiva, exceto na corrente circulatória. Tá? Nós temos as glândulas sudoríparas, por exemplo, que está na pele. E na pele, ela libera o suor, que tem como finalidade, ou como uma das finalidades, a homeostase térmica, ou seja, o equilíbrio da temperatura. E as glândulas anfícrinas ou mistas. Nós só temos um exemplo dessa glândula no nosso organismo, que é o pâncreas. O pâncreas endócrino, ou seja, aquele que libera hormônio, a parte do pâncreas que libera hormônio, ele está associado ao controle da glicemia. É ele quem vai liberar dois hormônios chamados de insulina e glucagon. E estes dois hormônios estão diretamente relacionados ao controle do metabolismo da glicose no organismo. Tá? E o pâncreas exócrino é o pâncreas que está associado ao processo digestório. Ele vai produzir o que nós chamamos de suco pancreático, que é um conjunto de enzimas que atuam no processo de digestão, especificamente no intestino delgado. Tá? Então, a única estrutura ou a única glândula anfícrina que nós temos no nosso organismo é o pâncreas. Tá? Então, vamos falar um pouquinho aí de sistema endócrino. Sistema endócrino é um sistema envolvido na coordenação e regulação das funções corporais, ou seja, hormônios são mediadores das atividades metabólicas. Então, todas as atividades metabólicas que a gente imaginar que está acontecendo no nosso organismo vai ter a mediação hormonal. Tá? Suas mensagens têm natureza química, tá? Que são justamente os hormônios. Tá? E aí tem uma observaçãozinha que diz que hormônios são substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas, que se distribuem pelo sangue, modificando o funcionamento de outros órgãos, denominados órgãos-alvo. Por exemplo, eu posso ter a secreção da adrenalina. Todo mundo já deve ter ouvido falar nesse termo ou nesse hormônio. E a adrenalina vai atuar em várias estruturas do nosso corpo, dentre elas o miocárdio, ou músculo cardíaco. E aí eu vou ter um aumento no meu ritmo cardíaco decorrente de uma liberação excessiva dessa adrenalina. Então, o hormônio, adrenalina, tá? O meu órgão-alvo, um deles, o coração. Além de vários outros órgãos que podem, de alguma forma, ser coordenados por esse hormônio. Mas, enfim, tá? Então, todas as secreções endócrinas recebem o nome de hormônio. E todos os hormônios são mediadores na regulação das funções no organismo. Então, as principais glândulas endócrinas humanas, a hipófise, que a gente vai falar especificamente sobre ela hoje, tá? Ela é uma glândula que, além de controlar várias funções no nosso organismo, ela também regula outras glândulas, então ela tem essa importante função. A hipófise, ela tem duas estruturas, que é chamada de adenohipófise, a parte secretora, e a neurohipófise, que é aquela ligada ao sistema nervoso. E a partir dessas duas estruturas
elas liberam secreções que podem ou estimular ou inibir a ação de outras glândulas ou de órgãos-alvo no nosso organismo. Lembrando também que muitas glândulas elas vão apresentar um mecanismo chamado de antagonismo hormonal. O que é isso? Uma glândula vai produzir um hormônio que vai estimular alguma coisa e uma outra glândula vai produzir uma substância que vai desestimular essa mesma coisa, tá? De modo que eu sempre vou ter uma glândula estimulando, eu sempre vou ter uma glândula fazendo a redução e no final das contas eu acabo mantendo o equilíbrio, tá? Então esse antagonismo hormonal, ou seja, um hormônio atuar de maneira antagônica a outro, faz com que o meu organismo ele mantenha-se equilibrado, tá? Então, a tireoide e a paratireoide são duas glândulas que a gente tem na região do pescoço. As suprarrenais, também chamadas de adrenais, como o próprio nome sugere, supra, acima dos rins, tá? Pâncreas, como a gente já falou, que é um exemplo de glândula mista. E no caso dos homens, testículos e mulheres, ovários, que são as glândulas que também atuam como gônadas, que são estruturas produtoras de gametas. Então, a gente vai ter nos testículos tanto a produção dos hormônios masculinos quanto a produção dos espermatozoides. E nos ovários, teremos também a produção tanto dos hormônios femininos, como também teremos a produção dos gametas femininos, tá? Então, o circuito hipotálamo-hipófise. Então, na base do cérebro tem uma estrutura chamada de hipotálamo que está ligada diretamente à hipófise. A hipófise ela tem duas áreas. Ela tem a adenohipófise e ela tem a neurohipófise. Então, a adenohipófise, que é essa que está em vermelho aqui, é chamada de hipófise anterior e ela é hipófise secretora, tá? A neurohipófise ela é chamada também de hipófise posterior e ela tem uma função de coletar informações e passar essas informações para a adenohipófise, ou seja, a neurohipófise recebe as informações do organismo através do sistema nervoso, passa essas informações para a adenohipófise, que vai secretar ou deixar de secretar hormônios de acordo com a necessidade do organismo, tá? O hipotálamo, ele é localizado no encéfalo, especificamente acima da hipófise, e é conhecido por exercer controle sobre ela por meio de conexões neurais, ou seja, tem neurônios ligando a neurohipófise ao hipotálamo, tá? E aí eu tenho, nesse local aí, fatores de desencadeamento para a secreção ou a inibição de secreção de hormônios. Na hipófise, tá, eu vou ter a secreção de hormônios que vão atuar sobre outras glândulas ou hormônios que podem atuar sobre outros órgãos-alvo, como por exemplo, na adenohipófise, que é a hipófise anterior, eu posso ter a prolactina, a produção da prolactina. A prolactina é um hormônio que vai atuar sobre as glândulas mamárias, ou seja, é um hormônio que vai atuar sobre outra glândula. Eu tenho o hormônio gonadotrófico, que vai atuar sobre as gônadas, no caso, testículos e ovários, tá? Eu tenho o hormônio tireotrófico, que vai atuar sobre a tireoide, tá? Eu tenho o hormônio adenocorticotrófico, que vai atuar sobre as adrenais, são as suprarrenais, tá? E eu tenho os hormônios somatotróficos, que vão atuar sobre ossos e músculos, promovendo o seu alongamento e também o crescimento. Somatotrofina, ou hormônio somatotrófico, é o hormônio conhecido como hormônio do crescimento. Além disso, a neurohipófise, ela secreta ocitocina, tá? E ela também vai secretar hormônio antidiurético. Preste atenção, ela vai secretar, ela não vai produzir. Quem vai produzir esses dois hormônios aqui é o hipotálamo, tá? Então a gente vai ver seguidamente aqui. Então os hormônios da adenohipófise ou hipófise anterior, que é a hipófise secretora. Adenocorticotrófico, que tem como o símbolo ACTH,
vai estimular o córtex renal, fazendo com que haja uma filtração maior a nível de rins. O tireotrófico ou TSH, tá? É o hormônio que vai atuar diretamente sobre a tireoide, a glândula tireoide, que por sua vez vai produzir hormônios que estão diretamente ligados ao nosso metabolismo. Então a tireoide pode fazer com que o seu metabolismo seja mais acelerado ou mais lento. E isso pode estar sendo decorrente da maior ou menor secreção do TSH, tá? O somatotrófico, que é o STH, atua promovendo alongamento dos ossos, estimulando a síntese de proteínas estas que vão constituir, por exemplo, musculatura, e isso faz com que o indivíduo ele cresça, tanto que o hormônio somatotrófico ele é conhecido como hormônio do crescimento, tá? Gonadotróficos, tá? Eu tenho o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH. Ambos vão atuar sobre as gônadas masculinas e femininas, tá? Gônadas masculinas são os testículos, gônadas femininas, ovários. Então, o FSH, na mulher, ela vai estimular o desenvolvimento e maturação dos folículos ovarianos, ou seja, desenvolvimento e maturação de óvulos, e no homem estimula a espermatogênese, ou seja, a produção de espermatozoide. O hormônio luteinizante, que é o LH, na mulher estimula a ovulação, ou seja, estimula a liberação do gameta. Preste atenção, o FSH ele vai estimular o desenvolvimento dos folículos ovarianos, ou seja, o desenvolvimento do gameta. E o hormônio luteinizante vai estar associado à sua liberação, tá? E no homem vai estimular a produção de testosterona, o que vai desencadear o aparecimento de caracteres sexuais secundários masculinizantes, tá? Como no caso dos homens, o aparecimento durante a puberdade, principalmente, tá? O aparecimento de pelos no corpo, o adensamento das pregas vocais, deixando a voz mais grossa, desenvolvimento de massa muscular, tá? E várias outras estruturas que vão receber a caracterização sexual secundária masculinizante. A prolactina, tá? Também chamado de lactogênio ou hormônio lactogênico, tanto faz, vai estimular a produção de leite pelas glândulas mamárias. Preste atenção. Não necessita-se apenas da prolactina para que o leite seja liberado. Eu tenho que ter a prolactina que vai estimular a produção e mais adiante a gente vai ver que tem um outro hormônio que vai estar associado à liberação ou à secreção das substâncias produzidas pelas glândulas mamárias, que no caso é o leite, tá? Então vai estimular a produção de leite pelas glândulas mamárias. Sua produção acentua-se no final da gestação, aumenta após o parto e persiste enquanto durar o estímulo por sucção, ou seja, enquanto tiver aleitamento, as glândulas mamárias serão estimuladas a aumentar em tamanho e volume pela prolactina, certo? Por isso que mulheres grávidas, quando estão prestes a dar à luz, elas vão ficar com os seios maiores, mais volumosos e muito doloridos, pelo fato de ter ali um aumento excessivo da quantidade de glândulas mamárias. Glândulas mamárias essas que vão produzir o alimento que será consumido pelo recém-nascido, tá? No caso da neurohipófise, que é a hipófise posterior, não produz hormônio nenhum, como eu disse anteriormente. Ele vai liberar na circulação dois hormônios que vão ser sintetizados pelo hipotálamo. Isso aí a gente já falou lá no início, tá? Então preste atenção. Neurohipófise não produz hormônio, mas libera, tá? Por quê? Porque ele recebe o hormônio do hipotálamo, armazena esse hormônio e, em uma eventual necessidade, esses hormônios serão liberados, tá? Os hormônios da neurohipófise são o antidiurético, como eu disse anteriormente, o ADH. Ele vai ser um hormônio antagônico, tá? Aquele que a gente viu lá, que é a vasopressina, ou melhor, perdão, o hormônio diurético, é o ACTH, que é o hormônio que vai aumentar a filtração renal.
Já esse cara aqui vai diminuir a filtração renal. Professor, mas para que isso? Se os meus rins, eles estão apenas filtrando, eu posso aí estar perdendo muita água e muitos eletrólitos que podem sair dissolvidos nessa água. De modo que o hormônio antidiurético, ele vai diminuir o ritmo de filtração dos rins, fazendo com que muitas substâncias que ainda são úteis ao organismo venham a ser reabsorvidos a nível de rins e lançados de volta na corrente circulatória, fazendo com que evite a perda de substâncias que ainda são úteis ao nosso organismo. Ou seja, esse hormônio é um hormônio antagônico ao ACTH, que é o hormônio diurético, tá? Nós temos também a ocitocina. Lembra que agora há pouco a gente falou da prolactina? Prolactina atua no desenvolvimento das glândulas mamárias e no processo de produção de leite. Mas na lactação, ou seja, a liberação do leite, se dá na ocitocina. Além do que, a ocitocina é o hormônio que vai estar associado à contração da musculatura do útero durante o parto. Então, aquelas contrações que a mulher tem durante o parto é associado à ocitocina. Tanto que mulheres que já estão em período no período certo de ter a criança e que não entra em trabalho de parto, ou que entra em trabalho de parto, mas que não consegue dar continuidade a esse trabalho de parto, esse parto ele pode ser induzido através da injeção de ocitocina no organismo, ou seja, a ocitocina vai promover o processo de contração do útero e, consequentemente, facilita o parto. Além do que está aqui, ó, ejeção do leite, ou seja, a lactação, a liberação do leite se dá por meio da ocitocina. Então, preste atenção. Eu tenho dois hormônios aí que agora estão atuando de maneira associada. A prolactina aumenta a quantidade de glândulas mamárias e estimula a produção do leite, e a ocitocina vai estimular a liberação desse leite, tá? No homem, vai provocar o relaxamento dos vasos e dos corpos eréteis do pênis, aumentando a irrigação sanguínea e, consequentemente, possibilitando a ereção. E ainda na hipófise intermediária, que seria uma área entre a adenohipófise e a neurohipófise, eu tenho o hormônio melanotrófico, ou MSH. Então, as melanocortinas são hormônios que vão atuar especificamente na pele, tá? Na pele nós temos um pigmento que nos protege contra os raios ultravioleta, e esse mesmo pigmento, quando em maior ou em menor quantidade, vai dar os diferentes tons de pele. Então, pessoas que têm peles naturalmente um pouco mais escuras têm uma quantidade maior de melanina. Pessoas que têm peles mais claras têm naturalmente também uma quantidade menor de melanina. E a célula que produz a melanina é uma célula chamada de melanócito, é uma célula que vai estar na minha epiderme. E o melanócito vai produzir a melanina através do estímulo pelo MSH, ou hormônio melanotrófico, tá? Então, para vocês terem ideia, uma única glândula consegue coordenar várias funções do nosso organismo, tá? Então, além de coordenar outras glândulas, esta também atua sobre órgãos-alvo no nosso organismo, tá? Então, a hipófise é a principal glândula do nosso organismo. De modo que, para esse primeiro momento, a gente precisa entender, compreender, tá? O que é a hipófise, quem é a hipófise, quais são as partes que compõem a hipófise, quais são os hormônios produzidos pela hipófise, que funções esses hormônios exercem. Para aí a gente partir para a segunda parte, tá? Então, essa parte de sistema endócrino, a gente vai dividir em duas aulas. Essa primeira aula, que a gente está finalizando agora,
a gente falou sobre a estrutura como um todo do sistema endócrino e da principal glândula do sistema endócrino, que é a hipófise. Na próxima aula, nós veremos os demais ou as demais glândulas endócrinas, os demais hormônios com suas respectivas ações, e a gente também vai ver um pouquinho de disfunções hormonais, que é justamente quando o teu organismo produz quantidades de hormônios que não condizem com a necessidade do teu organismo, seja para mais, seja para menos. E aí nós vamos ter várias condições, como por exemplo, pessoas que têm hipersecreção de somatotrofina, que é o hormônio do crescimento, podem apresentar uma síndrome chamada de gigantismo. Da mesma maneira, pessoas que têm deficiência na produção desse mesmo hormônio podem sofrer ou podem ser acometidas de uma situação denominada de nanismo. Ou seja, se eu tenho hormônio somatotrófico demais, eu posso ter o gigantismo. Se eu tenho hormônio somatotrófico de menos, eu posso ter o nanismo, tá? Então, deem uma olhada no material de vocês. Eu já vou deixar aberto na plataforma a atividade relacionada a hormônios, sistema endócrino e hormônios, tá? E caso por alguma eventualidade vocês tenham alguma dúvida, tá? Estaremos com todos os nossos canais de comunicação em aberto. Então, lá no grupo de WhatsApp que a gente tem junto, vocês podem mandar algum questionamento, podem mandar diretamente para mim, podem mandar pelo direct no Instagram, que na medida do possível a gente vai atendendo às demandas de vocês. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Bons estudos a todos e até a próxima semana.